Ela tropeçou, derrubou e insultou um milionário. E de alguma forma ele se apaixonou perdidamente. Se você ama romances, se inscreva, curta e deixe nos comentários de onde está assistindo. Juliana Rocha correu pela calçada movimentada de São Paulo, seus cabelos castanhos esvoaçando no vento matinal, enquanto equilibrava precariamente uma pilha de portfólios contra o peito. O salto de seu sapato baixo fazia um ruído irregular no asfalto. Irregular porque ela tinha quebrado o calcanhar direito na semana passada e ainda não havia encontrado tempo para consertá-lo. Por favor, não chova, por favor, não chova, murmurou para as nuvens cinzentas que se acumulavam no céu de março. Ela já estava com 10 minutos de atraso para a reunião mais importante de sua carreira como designer gráfica freelancer. O café gourmet onde marcara o encontro apareceu em sua visão como um oásis. Através das grandes janelas de vidro, podia ver o interior elegante, com suas mesinhas de madeira clara e decoração minimalista. Era o tipo de lugar onde ela definitivamente não se encaixava com sua bolsa remendada e sua blusa branca, que ostentava uma mancha suspeita de tinta azul no ombro esquerdo. Juliana empurrou a porta com força desnecessária, fazendo a campainha soar como um alarme. Várias cabeças se viraram em sua direção, e ela sentiu o rosto esquentar, respirou fundo e tentou recuperar um pouco da compostura profissional que havia perdido durante a corrida. Foi então que viu o homem. Ele estava sentado em uma mesa perto da janela, impecavelmente vestido com um terno cinza que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados e, mesmo à distância, Juliana podia perceber a qualidade cara do relógio em seu pulso. Ele não levantou os olhos do tablet na sua frente, mas havia uma rigidez em seus ombros que sugeria impaciência. Deve ser ele, pensou Juliana, tentando alisar o cabelo e endireitar a blusa. Marcelo Almeida, o empresário que pode mudar minha vida. Ela havia pesquisado sobre ele na internet na noite anterior. 32 anos, herdeiro de uma fortuna familiar, CEO de uma empresa de tecnologia que faturava milhões. Nas fotos, ele parecia sério, quase austero, mas definitivamente bem-sucedido. Juliana havia se perguntado por que alguém como ele contrataria uma freelancer desconhecida para redesenhar a identidade visual de uma de suas empresas menores. Agora, observando-o no café, ela se perguntava se não havia cometido um erro terrível ao aceitar a reunião. Juliana se dirigiu até o balcão primeiro, decidindo que precisava de cafeína antes de enfrentar o que poderia ser sua rejeição profissional mais cara. O barista, um jovem com um sorriso genuíno, acenou para ela. Bom dia, o que vai ser hoje? Um café expresso duplo, por favor, respondeu ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. E rápido, se possível. Tenho uma reunião importante e... Ela olhou para a mancha na blusa e... Aparentemente decidi usar minha roupa de trabalho como tela de pintura. O barista riu. Acontece com os melhores de nós. Vai querer alguma coisa para comer também? Juliana estava prestes a recusar quando seu estômago emitiu um ruído embaraçoso. Ela não havia tomado café da manhã, ansiosa demais com a reunião para conseguir comer qualquer coisa. Sabe que sim, obrigada. Pode ser um croissant? Enquanto esperava, ela organizou mentalmente sua apresentação. Havia passado semanas preparando propostas para a campanha de rebranding da empresa de Marcelo. Cada slide, cada conceito, cada paleta de cores havia sido cuidadosamente pensada. Ela sabia que era boa no que fazia, mesmo que sua aparência pessoal sugerisse o contrário. O problema era que Juliana sempre havia sido melhor com computadores do que com pessoas. Ela podia criar designs deslumbrantes, mas quando se tratava de vender suas ideias cara a cara, especialmente para homens intimidantes em ternos caros, sua confiança costumava desaparecer. Seu café e croissant, anunciou o barista, empurrando a bandeja em sua direção. Juliana pegou a bandeja com cuidado, equilibrando-a em uma mão enquanto segurava os portfólios com a outra. Ela havia feito isso milhares de vezes em outros cafés, mas nunca em um lugar tão elegante, nunca para uma reunião tão importante. Ela se virou em direção à mesa de Marcelo, respirou fundo e deu o primeiro passo. Foi quando tudo começou a dar errado. Seu pé esquerdo, aquele com o salto quebrado, se torceu ligeiramente. Não foi nada dramático, apenas um pequeno desequilíbrio que, em circunstâncias normais, ela teria corrigido facilmente. Mas entre o nervosismo, a pressa e o fato de que suas mãos estavam ocupadas, o pequeno tropeço se transformou em uma reação em cadeia. Juliana cambaleou para a frente, tentando se equilibrar. A bandeja oscilou perigosamente em sua mão e ela fez uma tentativa desesperada de estabilizá-la, mas apenas conseguiu acelerar o inevitável. O café expresso duplo
quente e perfumado, voou da xícara em um arco perfeito, seguido de perto pelos farelos do croissant. Juliana assistiu como se fosse em câmera lenta, enquanto o líquido escuro se dirigia diretamente para o homem de terno cinza. Marcelo Almeida levantou a cabeça no exato momento em que o café o atingiu. O líquido quente atingiu sua camisa branca impecável, sua gravata de seda e, para horror de Juliana, seu tablet caro que estava aberto sobre a mesa. Por um momento, houve silêncio absoluto no café. Todo mundo parou de falar. Até a música ambiente pareceu pausar. Marcelo se levantou lentamente, pingando café. Sua expressão era indecifrável, enquanto olhava para baixo, avaliando os danos. Sua camisa estava completamente manchada, a gravata arruinada e seu tablet fazia um ruído eletrônico preocupante. Juliana ainda estava meio desequilibrada, com a bandeja vazia na mão e uma expressão de horror absoluto no rosto. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, tentando encontrar palavras apropriadas para a situação. Nossa, eu sinto muito, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo mais alta do que pretendia. O salto está quebrado e Deixe-me ajudar a limpar. Ela largou a bandeja em uma mesa próxima e começou a procurar freneticamente em sua bolsa por alguma coisa. Guardanapos, lenços, qualquer coisa que pudesse amenizar o desastre que havia causado. Foi quando Marcelo falou pela primeira vez. Você tem ideia de quanto custa este tablet? Sua voz era baixa, controlada, mas Juliana podia perceber a irritação mal contida. Ou esta gravata, ou o fato de que eu tenho uma reunião com investidores em 1 hora e agora pareço que passei a manhã numa lanchonete. Juliana parou de procurar na bolsa e olhou para ele. Havia algo na forma como ele falou, não exatamente grosseiro, mas com um tom de superioridade que fez algo dentro dela se inflamar. Eu já disse que sinto muito, ela respondeu tentando manter a voz calma. Foi um acidente, eu posso pagar pela limpeza das roupas e quanto ao tablet, ela olhou para o dispositivo que agora mostrava uma tela azul de erro. Bem, eu não sei quanto custa, mas posso parcelar se for necessário. Marcelo a encarou e Juliana percebeu que seus olhos eram de um castanho escuro, quase negro. Havia algo neles que ela não conseguia identificar. Irritação, certamente, mas também uma espécie de surpresa. Parcelar, ele repetiu, com um tom que poderia ser interpretado como desdenhoso. E foi isso que fez Juliana explodir. Olha, eu sei que você é rico, ela disse, gesticulando com as mãos de forma que fez alguns farelos de croissant voarem de suas roupas. Eu sei que para você, comprar um tablet novo é como comprar um chiclete. Mas para pessoas como eu, que trabalham para cada centavo, oferecendo pagar por alguma coisa que custou mais do que meu aluguel, é um grande gesto. Marcelo piscou, aparentemente surpreso com a explosão. Pessoas como você? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha. Sim, pessoas normais, pessoas que não nasceram com uma colher de prata na boca e que precisam se preocupar com coisas como contas no final do mês. Juliana estava completamente fora de si agora, toda sua ansiedade pré-reunião se transformando em raiva. Pessoas que não julgam os outros pela aparência ou pela conta bancária. Ela olhou para ele de cima a baixo, notando a perfeição irritante de sua aparência, mesmo coberto de café. E sabe que mais? Talvez seja uma bênção que eu tenha derramado café em você. Pelo menos agora você parece um pouco mais humano. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que o anterior. Juliana podia sentir os olhos de todos os clientes do café fixos nela. Sua respiração estava acelerada e ela de repente se deu conta do que havia acabado de fazer. Ela havia insultado Marcelo Almeida, o homem que poderia ter mudado sua carreira, o cliente mais importante que ela já havia conhecido. Ótimo, ela murmurou para si mesma, simplesmente fantástico. Ela se abaixou para pegar seus portfólios, que haviam se espalhado pelo chão durante o incidente. Quando se levantou, esperava que Marcelo tivesse ido embora, ou pelo menos estivesse ligando para a segurança. Em vez disso, ele estava sorrindo. Não era um sorriso grande ou dramático, era quase imperceptível, apenas uma leve curvatura nos cantos da boca, mas estava definitivamente lá. Humano, ele repetiu com uma inflexão curiosa na voz. Juliana o encarou confusa. O quê? Você disse que eu pareço mais humano. Isso é interessante. Ela não sabia o que dizer. Havia se preparado para gritos, ameaças, talvez até uma ação judicial. Não havia se preparado para, seja lá o que fosse isso. Eu preciso me trocar, disse Marcelo, olhando para sua camisa manchada. Mas ele hesitou,
como se estivesse considerando algo. Você é Juliana Rocha, não é? A designer gráfica? Juliana assentiu lentamente, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Então nossa reunião vai ter que ser adiada, ele continuou. Que tal hoje à noite, 7 horas? Você ainda quer se reunir comigo? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Marcelo estudou seu rosto por um momento, aquele meio sorriso ainda brincando em seus lábios. Sabe, Juliana, ele disse pegando seu tablet danificado e guardando-o no bolso do paletó. Nos últimos 5 anos, centenas de pessoas tentaram me impressionar. Elas usaram charme, bajulação, presentes caros, conexões importantes, mas ninguém nunca me chamou de desumano enquanto pingava café. Juliana sentiu seu rosto esquentar novamente. Foi muito refrescante, ele acrescentou, pegando um cartão de visita do bolso interno do paletó. Aqui está o endereço do meu escritório. 7 horas em ponto. E Juliana? Sim? Use sapatos mais confortáveis. Com isso, ele se virou e saiu do café, deixando Juliana ali parada, segurando o cartão e tentando entender o que diabos havia acabado de acontecer. O barista se aproximou com um pano úmido e um sorriso divertido. Bem, ele disse, começando a limpar o chão, essa foi definitivamente a reunião de negócios mais interessante que já presenciei. Juliana olhou para o cartão em suas mãos, depois para a mancha de café no chão, depois para a porta por onde Marcelo havia saído. Eu não tenho a menor ideia do que acabou de acontecer, ela murmurou. Eu acho, disse o barista, que você pode ter acabado de conhecer alguém especial. Juliana bufou. Especial. Ele é arrogante, presunçoso e provavelmente vai me processar pela roupa. Talvez, concordou o barista. Mas ele também te deu uma segunda chance depois que você o insultou publicamente. Quantos homens ricos você conhece que fariam isso? Juliana não tinha uma resposta para isso. Às 6:30 da tarde, Juliana estava parada em frente ao prédio comercial mais imponente que já havia visto. A fachada de vidro e aço se estendia para cima, desaparecendo nas nuvens baixas que ainda ameaçavam chuva. O nome Almeida Enterprises estava gravado em letras elegantes na entrada principal. Ela havia passado o resto do dia em um estado de ansiedade constante, alternando entre momentos de empolgação e pânico absoluto. Marcelo Almeida não apenas havia perdoado seu comportamento desastroso da manhã, como também havia mantido a reunião. Isso tinha que significar alguma coisa, certo? Ou ele é masoquista ou está planejando uma vingança elaborada, ela murmurou para si mesma, verificando pela 10ª vez se havia alguma mancha em sua roupa. Desta vez, ela havia escolhido um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado para a formatura da faculdade e usado apenas 3 vezes desde então. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo e ela havia trocado os sapatos de salto quebrado por uma sapatilha preta confortável. Sapatos confortáveis. Ela repetiu as palavras de Marcelo, sentindo uma pontada estranha no estômago. A recepção do prédio era tão intimidante quanto o exterior. Mármore branco, lustres de cristal e uma recepcionista que parecia ter saído de uma revista de moda. Juliana se aproximou do balcão, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Boa noite. Tenho uma reunião marcada com o Sr. Marcelo Almeida às 7 horas. Juliana Rocha. A recepcionista checou algo no computador e sorriu profissionalmente. Claro, senhora Rocha. 35º andar. O elevador à sua direita. O elevador era espelhado, o que deu a Juliana a oportunidade infeliz de ver sua aparência de todos os ângulos durante a subida. Ela tentou ajustar o cabelo, depois decidiu que estava bem do jeito que estava. Depois, mudou de ideia novamente. Calma, ela disse para seu reflexo. Você é uma designer talentosa. Você tem ideias brilhantes. O fato de você ter banhado ele em café não muda isso. As portas do elevador se abriram para revelar um corredor elegante, com piso de madeira escura e iluminação suave. Uma placa discreta indicava escritório do CEO no final do corredor. Juliana bateu na porta e esperou. Entre, veio a voz de Marcelo de dentro. Ela empurrou a porta e foi recebida por uma visão que a fez parar no meio do caminho. O escritório era enorme, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. Mas não era o tamanho ou a vista que havia chamado sua atenção. Era o fato de que Marcelo Almeida estava sentado atrás de uma mesa impressionante, ainda vestindo a mesma camisa manchada de café da manhã. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e Juliana viu que ele havia trocado a gravata arruinada por uma nova, mas a camisa ainda ostentava as marcas marrons de seu encontro catastrófico. Você ainda está usando a mesma camisa? Ela perguntou, fechando a porta atrás de si. Marcelo olhou para baixo como se tivesse esquecido das manchas. Ah, isso, sim.
Estou. Mas por quê? Ele se levantou e caminhou em direção a ela, as mãos nos bolsos. Bem, eu estava pensando sobre o que você disse, sobre parecer mais humano. Ele parou a poucos passos dela. Descobri que você estava certa. Pessoas normais derramam coisas em si mesmas. Pessoas normais têm manchas na roupa. Juliana o encarou, tentando decifrar se ele estava sendo sarcástico ou sincero. Você manteve a camisa suja para parecer normal? Exato. Ele sorriu. Um sorriso real desta vez, não apenas aquela curvatura sutil que ela havia visto no café. Embora eu tenha que admitir que minha assistente quase teve um ataque quando me viu na reunião das 3 horas. Apesar de si mesma, Juliana riu. Eu apostaria que sim. Sente-se, por favor, ele disse, gesticulando para uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. Café? Prometo que vou deixar você segurá-lo desta vez. Juliana sentiu seu rosto esquentar. Muito engraçado. E sim, obrigada. Café seria ótimo. Marcelo se dirigiu a um canto do escritório, onde havia uma máquina de café expresso profissional. Açúcar? 2, por favor. Enquanto ele preparava o café, Juliana aproveitou para observar o escritório. Era exatamente o que ela esperaria do escritório de um CEO bem-sucedido. Móveis caros, arte moderna nas paredes, uma estante repleta de livros de negócios. Mas havia alguns detalhes que a surpreenderam. Uma foto emoldurada em sua mesa mostrava Marcelo com um homem mais velho, provavelmente seu pai, mas ambos estavam vestidos casualmente, sorrindo em frente ao que parecia ser um food truck. Havia também uma planta pequena no parapeito da janela que estava claramente sendo cuidada com carinho, e um quebra-cabeça de 1000 peças meio montado em uma mesa lateral. Você faz quebra-cabeças? Ela perguntou, aceitando a xícara de café que ele lhe ofereceu. Marcelo seguiu seu olhar e pareceu ligeiramente constrangido. É relaxante. Quando preciso pensar em alguma coisa, trabalho no quebra-cabeça. Ajuda a organizar meus pensamentos. Que interessante. Eu faço a mesma coisa, mas com desenhos. Quando estou empacada em algum projeto, eu apenas desenho coisas aleatórias até que minha mente se acalme. Ele se sentou na poltrona ao lado da dela, não atrás da mesa como ela esperava. Faz sentido. Criatividade precisa de espaço para respirar. Juliana o estudou enquanto tomava seu café. Havia algo diferente nele agora comparado com amanhã. Ele parecia mais relaxado, talvez, menos formal. Então, ela disse, colocando a xícara no pires. Você ainda quer ver minha proposta para o projeto, ou esta reunião é apenas para garantir que eu não vou processar você por alguma razão? Marcelo riu, um som genuíno que transformou completamente seu rosto. Definitivamente, quero ver sua proposta. Mas também estava curioso sobre a pessoa que tem coragem de me chamar de desumano em público. Eu não disse que você era desumano, Juliana protestou. Eu disse que você parecia mais humano depois que eu derramei café em você. Isso é pior ou melhor? Ela considerou a pergunta. Honestamente, não sei, mas você me fez pensar sobre isso o dia inteiro. Bom, ele disse, se acomodando na poltrona, porque você me fez pensar também. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Juliana percebeu que, pela primeira vez desde que havia chegado, não se sentia nervosa. Havia algo na presença de Marcelo que era reconfortante. Então, ele continuou, me conte sobre você, além do fato de que você é uma designer talentosa e tem uma pontaria impressionante com café. Juliana riu. Bem, eu me formei em design gráfico há 5 anos. Trabalhei em algumas agências, mas descobri que não gostava muito da política corporativa. Então decidi trabalhar como freelancer há 2 anos. Como está sendo? Honestamente, difícil, muito difícil. Eu sou boa no que faço, mas não sou muito boa em me vender. Eu prefiro deixar meu trabalho falar por si só. E funciona? Juliana riu amargamente. Bem, eu estava tomando café instantâneo no café da manhã e jantando macarrão instantâneo até conseguir este projeto com você. Então, não muito bem. Marcelo franziu a testa. Mas seu portfólio é impressionante. Eu vi seu trabalho online antes de marcar a reunião. Você viu meu trabalho? Juliana se surpreendeu. Eu pensei que você tinha me contratado por... Bem, não sei por que você me contratou, na verdade. Eu te contratei porque você é talentosa. Ele disse simplesmente. O fato de você ter uma personalidade interessante é apenas um bônus. Juliana sentiu algo estranho no peito, uma mistura de alívio e orgulho que ela não sentia há muito tempo. Então, ela disse, se endireitando na poltrona, quer ver o que eu preparei para sua empresa? Definitivamente. Juliana abriu seu portfólio e tirou uma série de pranchas cuidadosamente organizadas.
Havia passado semanas trabalhando nelas e, pela primeira vez em meses, estava verdadeiramente empolgada para mostrar seu trabalho. Eu pesquisei muito sobre a Almeida Enterprises. Ela começou, organizando as pranchas na mesa de centro entre eles. Vocês começaram como uma empresa familiar de importação há 30 anos, mas se expandiram para tecnologia, sustentabilidade e inovação social. A imagem atual da empresa é sólida, mas... Marcelo se inclinou para a frente, claramente interessado. Mas ela não conta toda a história. Quando eu olho para sua logo atual, vejo apenas uma empresa de tecnologia genérica. Eu não vejo a história familiar, a evolução, o compromisso com a responsabilidade social que vocês têm. Juliana virou a primeira prancha. Então eu criei 3 conceitos diferentes que capturem essas nuances. Durante os próximos 40 minutos, ela apresentou cada conceito em detalhes, explicando as escolhas de cores, tipografia e simbolismo. Marcelo fez perguntas inteligentes, ofereceu insights sobre a cultura da empresa e mostrou um interesse genuíno em cada elemento do design. Este aqui, ele disse apontando para o segundo conceito, captura exatamente o que eu sentia que estava faltando em nossa identidade atual. Realmente, sim. É sofisticado, mas acessível, moderno, mas com um toque de tradição. E este elemento aqui, ele apontou para um detalhe sutil no design. Isso representa a conexão familiar. Juliana assentiu, empolgada. Exato. Eu pesquisei a história da empresa e descobri que seu avô começou o negócio com apenas uma pequena loja. Então eu incorporei esse elemento de crescimento orgânico no design. Você fez sua lição de casa, Marcelo observou, e havia algo em sua voz que ela não conseguia identificar. Eu sempre faço, ela disse. Cada projeto é pessoal para mim. Eu não consigo criar algo significativo sem entender a história por trás dele. Marcelo se recostou na poltrona, estudando-a. Você sabe, eu já vi dezenas de apresentações de design ao longo dos anos. Agências famosas, designers renomados, pessoas com muito mais experiência do que você. O coração de Juliana disparou. Isso soava como o início de uma rejeição gentil. Mas, ele continuou, nenhuma delas me fez sentir que realmente entendiam o que minha empresa representa. Você conseguiu capturar algo que eu nem sabia que estava procurando. Juliana piscou. Isso é um sim? Isso é definitivamente um sim, ele confirmou sorrindo. Quero que você desenvolvesse o segundo conceito. Orçamento não é uma preocupação. Apenas me diga o que você precisa. Por um momento, Juliana ficou sem palavras. Ela havia trabalhado tão duro para este momento, sonhado com ele, mas agora que estava acontecendo, parecia quase surreal. Uau, obrigada, sério, obrigada. Obrigado você, ele disse, por me dar uma nova perspectiva sobre minha própria empresa. Eles passaram mais algum tempo discutindo detalhes práticos, prazos, entregas, pontos de contato. Mas Juliana notou que a conversa continuava derivando para tópicos mais pessoais. Marcelo perguntou sobre sua formação, seus outros projetos, seus hobbies. Ela, por sua vez, descobriu que ele tinha um MBA, mas preferia literatura clássica a livros de negócios e que havia aprendido a fazer café expresso porque não confiava em mais ninguém para fazer do jeito que ele gostava. Você é um perfeccionista, ela observou. Culpado, ele admitiu. Minha mãe sempre dizia que eu era impossível de agradar. Dizia? Uma sombra passou pelo rosto de Marcelo. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito, Juliana disse suavemente. Obrigado. Ela teria gostado de você, sabe? Como assim? Ela sempre dizia que eu precisava conhecer alguém que me colocasse no meu lugar de vez em quando. Ele sorriu tristemente. Acho que derramar café em mim conta. Juliana riu, mas se sentiu tocada pelo compartilhamento. Tenho certeza de que ela era uma pessoa incrível. Ela me mantinha conectado, sabe? Depois que ela se foi, eu meio que me enterrei no trabalho. E isso funciona? Marcelo a encarou por um momento longo. Até hoje de manhã, eu pensava que sim. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Juliana acelerar. Ela se deu conta de que haviam terminado de falar sobre trabalho há muito tempo e que a conversa havia se tornado algo muito mais pessoal. Está ficando tarde, ela disse verificando o relógio. Eram quase 9 horas. Está mesmo, ele concordou, mas não fez menção de se levantar. Você tem pressa para ir para algum lugar? Não realmente. Só eu e minha TV em casa. Que tal jantar? A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter. Quer dizer, já é tarde, e você provavelmente está com fome, e eu conheço um lugar... Juliana o encarou surpresa. Você está me convidando para jantar? Marcelo pareceu de repente inseguro. Sim, estou. A menos que você ache inapropriado considerando que você trabalha para mim agora.
Tecnicamente, eu trabalho para a sua empresa, ela disse, um sorriso brincando em seus lábios. E eu estou morrendo de fome. O sorriso que iluminou o rosto de Marcelo foi transformador. Ótimo. Tem alguma preferência de comida? Desde que não seja macarrão instantâneo, estou feliz. Ele riu. Acho que posso garantir isso. Enquanto se preparavam para sair, Juliana se perguntou o que diabos estava acontecendo. Algumas horas atrás, ela havia banhado este homem em café e o insultado em público. Agora, ele estava oferecendo a ela o projeto dos seus sonhos e a convidando para jantar. Marcelo, ela disse quando chegaram ao elevador. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente me deu uma segunda chance hoje? Eu quero dizer, eu sei que você gostou da minha proposta, mas... Você já havia decidido isso antes mesmo de me ver apresentar, não é? O elevador chegou e eles entraram. Marcelo apertou o botão do térreo antes de responder. Você quer a resposta honesta? Sempre. Porque nos últimos 5 anos, ninguém teve a coragem de me tratar como uma pessoa normal. Todo mundo quer alguma coisa de mim. Dinheiro, conexões, favores. Mas você... Ele fez uma pausa. Você me viu derramar café e a primeira coisa que fez foi me oferecer para pagar pelos danos, mesmo que isso significasse parcelar. Juliana sentiu algo se mexer no peito. Isso não é tão especial assim. Para mim é, ele disse simplesmente. E depois, quando você explodiu, você não estava tentando me impressionar ou me agradar. Você estava apenas sendo genuína. Quando foi a última vez que alguém foi genuíno comigo? As portas do elevador se abriram, mas nenhum dos dois se moveu por um momento. Isso é triste, Juliana disse suavemente. É a realidade, ele respondeu. Ou era, talvez não precise mais ser. O restaurante que Marcelo escolheu era surpreendente. Em vez do local elegante e caro que Juliana esperava, ele a levou para uma pequena trattoria italiana, escondida em uma rua lateral do centro da cidade. O lugar tinha apenas 12 mesas, luzes suaves, e o cheiro maravilhoso de alho e manjericão no ar. Não é exatamente o que você esperava, é? Marcelo perguntou, notando a expressão surpresa no rosto dela. Definitivamente não, Juliana admitiu, olhando ao redor. Mas é perfeito. Eles foram recebidos por um homem mais velho com um avental manchado de molho de tomate e um sorriso caloroso. Marcelo, que bom te ver! O homem exclamou em italiano, abraçando Marcelo como se fosse um membro da família. Ciao, Giuseppe! Marcelo respondeu, retribuindo o abraço. Esta é Juliana. Juliana, este é Giuseppe, o dono do melhor restaurante italiano de São Paulo. Giuseppe se virou para Juliana com o mesmo sorriso caloroso. Qualquer amiga do Marcelo é uma amiga minha. Vem, vem, tenho a mesa perfeita para vocês. Eles foram levados para uma mesa próxima à janela, onde podiam ver a movimentação da rua lá fora. Giuseppe desapareceu na cozinha, prometendo trazer o especial da casa. Você vem aqui com frequência? Juliana perguntou, tirando o casaco. Pelo menos uma vez por semana, Marcelo admitiu. Giuseppe me conhece desde que eu era criança. Meu pai costumava me trazer aqui quando eu era pequeno. Seu pai conhece Giuseppe também? O rosto de Marcelo se ensombrou ligeiramente. Conhecia. Ele faleceu no ano passado. Oh, Marcelo, sinto muito, eu não sabia. Não tem problema, na verdade, ele hesitou. Você é uma das primeiras pessoas com quem eu falo sobre isso desde o funeral. Juliana o estudou. Por que isso? Porque as pessoas ficam desconfortáveis com a morte, especialmente quando se trata de alguém como meu pai. Elas não sabem se devem oferecer condolências ou falar sobre negócios. E você prefere que falem sobre o quê? Marcelo pensou por um momento. Sobre ele. Sobre quem ele era, não sobre o que ele construiu. Giuseppe retornou com uma garrafa de vinho tinto e 2 pratos fumegantes de risoto de cogumelos. Para começar, ele anunciou, servindo o vinho, e não aceito recusa. Durante a refeição, Juliana descobriu um lado completamente diferente de Marcelo. Ele contou histórias engraçadas sobre sua infância, incluindo a vez em que tentou fazer um negócio vendendo limonada aos 8 anos e acabou tendo prejuízo porque dava amostras grátis para todo mundo. Seu pai deve ter ficado orgulhoso, Juliana comentou rindo. Na verdade, ele disse que eu precisava aprender sobre gestão de custos. Marcelo riu. Então ele me fez trabalhar no escritório dele durante o verão, organizando papéis e aprendendo sobre orçamentos. Quantos anos você tinha? 9. Juliana quase engasgou com o vinho. 9 anos? Isso não é um pouco jovem para lições de negócios? Meu pai acreditava que nunca era cedo demais para aprender responsabilidade, Marcelo explicou. Ele não queria que eu crescesse achando que tudo seria entregue de bandeja. E funcionou? Em partes. Eu aprendi sobre negócios, mas também aprendi que sucesso pode ser muito solitário. Havia uma melancolia em sua voz que fez Juliana querer consolá-lo de alguma forma. Mas você tem amigos, família.
Tenho colegas de trabalho e conhecidos sociais, ele corrigiu. Não é a mesma coisa. Qual é a diferença? Marcelo a encarou. Amigos de verdade são pessoas com quem você pode ser você mesmo, pessoas que te conhecem quando você está no seu pior momento e ainda assim querem estar perto de você. Como Giuseppe, ele confirmou sorrindo para o homem mais velho que estava conversando animadamente com outros clientes. Ele me viu chorar quando minha primeira namorada terminou comigo. Ele me viu bêbado depois da formatura. Ele me viu quebrado depois que meus pais morreram. E mesmo assim, ele ainda te abraça como se você fosse seu filho. Exato. Juliana tomou mais um gole de vinho, sentindo o calor se espalhar pelo peito. Você sabe, quando eu te pesquisei na internet, pensei que você fosse completamente diferente. Como assim? Frio, calculista, o típico empresário que só se importa com lucros. E agora? Ela o estudou, os olhos gentis, o sorriso genuíno, a forma como ele havia tratado Giuseppe com tanto carinho. Agora eu acho que você é um homem solitário que se esconde atrás de ternos caros e reuniões de negócios. Marcelo ficou quieto por um momento. Isso é muito perspicaz para alguém que me conhece há menos de 12 horas. Talvez seja mais fácil ver claramente quando você está de fora. E do que mais você consegue ver de fora? Juliana hesitou. Havia algo na forma como ele fez a pergunta que sugeria que ele realmente queria saber a resposta. Eu acho, ela disse cuidadosamente, que você é muito mais gentil do que deixa transparecer. E eu acho que você se sente culpado por ter privilégios que outros não têm. Os olhos de Marcelo se arregalaram ligeiramente. Como você? A forma como você reagiu quando eu mencionei parcelar o tablet. Você ficou surpreso, mas não desdenosamente. Você ficou culpado. Eu nunca pensei sobre quanto as coisas custam para pessoas normais, ele admitiu. Para mim, substituir um tablet é inconveniente, não financeiramente significativo. E isso te incomoda? Agora incomoda. Giuseppe trouxe o prato principal, um ossobuco que cheirava tão bem que fez o estômago de Juliana roncar audivelmente. Essa é a música mais bonita que já ouvi hoje. Giuseppe riu. Uma mulher com apetite é uma mulher feliz. Após ele se afastar, Juliana se virou para Marcelo. Minha vez de fazer perguntas pessoais. Justo, ele concordou cortando a carne. Por que você nunca se casou? Quero dizer, você é bonito, rico, inteligente. Ela parou, percebendo o que havia dito. Quer dizer, Marcelo sorriu. Você acha que eu sou bonito? Juliana sentiu o rosto esquentar. Essa não era a pergunta. Mas você acha? Marcelo, porque eu acho você linda. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Juliana sentiu seu coração acelerar e uma sensação estranha no estômago que não tinha nada a ver com a comida. Você não pode simplesmente dizer coisas assim, ela murmurou. Por que não? Porque somos... Ela gesticulou vagamente entre os dois. Isso é complicado. Só é complicado se deixarmos ser. Juliana o encarou, tentando decifrar se ele estava falando sério. Marcelo, você me conhece há um dia, 11 horas, para ser exata. E nessas 11 horas você me surpreendeu mais do que qualquer pessoa em anos. Eu derramei café em você. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo em muito tempo. Havia uma sinceridade em sua voz que fez algo dentro de Juliana se derreter. Ela tomou mais um gole de vinho, tentando organizar seus pensamentos. Para responder sua pergunta, Marcelo continuou. Nunca me casei porque nunca encontrei alguém que me conhecesse de verdade. Todas as mulheres que eu conheci estavam interessadas no pacote completo. O dinheiro, o status, o estilo de vida. Nenhuma delas estava interessada em mim. Como você sabe? Porque elas nunca fizeram perguntas como as que você está fazendo. Elas nunca questionaram minhas motivações ou me desafiaram. Elas apenas concordavam comigo. Isso deve ser chato. É muito chato, ele confirmou. E muito solitário. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Juliana se deu conta de que estava se sentindo mais relaxada do que havia se sentido em meses. Havia algo em Marcelo que a colocava à vontade, mesmo quando ele dizia coisas que deveriam deixá-la nervosa. Posso fazer outra pergunta, pessoal? Ela disse finalmente. Claro. Você realmente manteve a camisa suja o dia inteiro? Ou você tem uma reserva de camisas manchadas de café no escritório? Marcelo riu tão alto que Giuseppe olhou em sua direção com aprovação. Você realmente acha que eu planejaria isso? Bem, você é um empresário. Vocês planejam tudo. Não, ele disse ainda sorrindo. Eu mantive a camisa porque quando eu olhava para as manchas, eu lembrava da sua cara de horror quando percebeu o que havia feito. E por alguma razão isso me fazia sorrir. Você é estranho, Juliana declarou. Obrigado, eu acho. Giuseppe trouxe sobremesa sem que eles pedissem. Tiramisu caseiro com 2 colheres.
Para dividir, ele anunciou com uma piscadela. É mais romântico assim. Depois que ele se afastou, Marcelo e Juliana se entreolharam. Giuseppe não é muito sutil, é? Juliana observou. Ele tem suas opiniões sobre minha vida amorosa. Marcelo admitiu. Ele acha que eu trabalho demais e namoro de menos. Ele está certo, definitivamente. Eles dividiram a sobremesa e Juliana notou que Marcelo sempre certificava-se de que ela tivesse a maior porção. Era um gesto pequeno, mas atencioso. Então, ela disse, limpando a boca com o guardanapo. O que acontece agora? Como assim? Com o projeto? Com isso? Ela gesticulou entre os dois novamente. Marcelo ficou sério. Bem, quanto ao projeto, você começa amanhã se quiser. Posso ter minha assistente preparar todos os contratos e... Não, Juliana o interrompeu. Eu quis dizer a outra parte. Ele a encarou. Que outra parte você gostaria que acontecesse? Era uma pergunta carregada, e ambos sabiam disso. Juliana sentiu o coração acelerar novamente. Eu não sei, ela admitiu. Isso é tudo muito confuso. Por causa do trabalho, por causa de tudo. Você é como ninguém que eu já conheci. Isso é bom ou ruim? Juliana o estudou. Os olhos gentis, o sorriso genuíno, a forma como ele realmente escutava quando ela falava. Ainda estou descobrindo, ela disse honestamente. Marcelo assentiu. Justo. Então, que tal descobrirmos juntos? O que você quer dizer? Que tal mantermos as coisas simples? Você trabalha no projeto e nós vemos onde isso leva. Sem pressão? Sem pressão. Juliana considerou a proposta. Era perigoso misturar trabalho com romance. Ela sabia disso, mas havia algo em Marcelo que a fazia querer arriscar. Está bem, ela disse finalmente, mas com algumas regras. Que regras? Primeira, se isso não der certo, o trabalho não pode ser afetado. Concordo. Segunda, honestidade total. Se algo estiver incomodando qualquer um de nós, falamos sobre isso. Concordo novamente. E terceira, ela hesitou. Terceira? Você para de usar camisas manchadas de café. Giuseppe pode achar romântico, mas sua assistente provavelmente vai ter uma síncope. Marcelo riu. Concordo, mas só se você prometer não derramar mais café em mim. Não posso prometer isso, Juliana disse seriamente. Eu sou naturalmente desajeitada. Então vou ter que manter algumas camisas extras no escritório. Eles riram juntos, e Juliana se deu conta de que era a primeira vez em muito tempo que ria sem reservas. Quando Giuseppe trouxe a conta, Marcelo tentou pagá-la, mas Juliana protestou. Podemos rachar, ela insistiu. Juliana, eu te convidei, e eu aceito dividir as despesas. Faz parte das minhas regras não escritas. Marcelo a encarou por um momento, depois sorriu. Tudo bem, mas da próxima vez eu pago. Da próxima vez? Você não achou que eu ia deixar você escapar depois de uma noite dessas, achou? O coração de Juliana saltou. Não, eu não pensei sobre isso. Bem, pense, ele disse, colocando dinheiro na mesa, porque eu já estou planejando a próxima. 3 semanas se passaram desde o jantar na tratoria e Juliana se viu em uma rotina que jamais imaginara possível. Suas manhãs eram dedicadas ao projeto da Almeida Enterprises, trabalhando em seu pequeno apartamento ou no café local onde tudo havia começado. Suas tardes eram frequentemente passadas no escritório de Marcelo, refinando ideias e discutindo detalhes. E suas noites? Suas noites eram uma surpresa constante. Marcelo havia cumprido sua promessa de planejar encontros, mas em vez dos restaurantes caros que Juliana esperava, ele a levou para lugares que revelavam mais sobre quem ele realmente era. Um concerto de música clássica em um teatro pequeno, uma exposição de arte de artistas locais desconhecidos, uma aula de culinária italiana onde ambos queimaram completamente o primeiro prato. Você é péssimo na cozinha. Juliana havia rido naquela noite, tentando salvar o que restara de sua lasanha. Ei, eu sou melhor que você, Marcelo havia protestado, apontando para a massa que ela havia conseguido colar no teto. Como isso aconteceu? Ela perguntara, genuinamente confusa. Talento natural, ele havia respondido, e ambos haviam explodido em risadas. Agora, enquanto trabalhava em sua mesa de desenho improvisada, sua mesa de jantar com uma luminária extra, Juliana se permitiu sorrir com a lembrança. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Você está trabalhando em casa hoje? A voz de Marcelo soava diferente pelo telefone, mais íntima de alguma forma. Sim. Estou finalizando as últimas versões do logo. Por quê? Porque estou na sua porta. Juliana olhou para baixo. Ela estava usando uma camiseta velha da faculdade e shorts de pijama, com o cabelo preso em um coque desgrenhado. Você não pode estar na minha porta, ela disse, se levantando da mesa. Por que não? Porque eu pareço um desastre. Juliana, eu já te vi coberta de café e gritando comigo em público. Eu acho que posso lidar com você casual. Ela foi até a janela e espiou para baixo.
Lá estava ele, parado na calçada, olhando para cima e acenando com uma sacola na mão. "O que você tem nessa sacola?" Ela perguntou ainda ao telefone. "Café e croissants. Achei que você poderia estar com fome." O coração de Juliana se derreteu um pouco. Nas 3 semanas que se conheciam, Marcelo havia mostrado uma capacidade impressionante de se lembrar dos pequenos detalhes, como ela sempre esquecia de comer quando estava concentrada no trabalho. "Está bem," ela suspirou, "mas não reclame da minha aparência. Não reclamaria nem se você estivesse usando um saco de batata." 5 minutos depois, Juliana abriu a porta para encontrar Marcelo parado no corredor, vestindo jeans e uma camiseta simples. Era a primeira vez que ela o via tão casual, e o efeito era devastador. "Oi," ele disse sorrindo. "Oi," ela respondeu, de repente muito consciente de sua aparência desgrenhada. "Posso entrar? Ou vamos tomar café no corredor?" "Entre, entre," ela disse rapidamente, se afastando da porta. "Desculpe a bagunça." Marcelo entrou e olhou ao redor. O apartamento de Juliana era pequeno, mas aconchegante, com plantas em cada superfície disponível e suas ilustrações cobrindo quase todas as paredes. "Uau!" ele disse, parando diante de uma aquarela particularmente vibrante. "Você fez isso?" "Fiz. É apenas um hobby." "Juliana, isso é incrível." Ele se virou para ela genuinamente impressionado. "Por que você não me disse que pintava também?" "Porque não é importante. É só uma coisa que eu faço para relaxar." "Isso aqui," ele gesticulou para as paredes. "Isso é talento puro. Você já pensou em vender suas pinturas?" Juliana riu. "Marcelo, eu mal consigo vender meu trabalho profissional. Não acho que exista um mercado para os meus rabiscos." "Estes não são rabiscos," ele disse seriamente. "Estes são arte." Havia algo na forma como ele disse isso, com convicção total, que fez Juliana se sentir vista de uma forma que nunca havia experimentado antes. "Obrigada," ela disse suavemente. "De nada. Agora onde está a sua cozinha? Porque este café está esfriando." A cozinha de Juliana era minúscula, basicamente um canto do apartamento com um fogão pequeno e uma geladeira que fazia ruídos estranhos. Marcelo não pareceu se importar. "Desculpe não ter uma máquina de café expresso italiana," ela disse, tirando 2 canecas do armário. "Juliana," ele disse, colocando a mão em seu braço, "pare de se desculpar. Eu gosto do seu apartamento. Eu gosto de como ele é, você." "Como assim?" "É autêntico. Cada coisa aqui tem uma história, um propósito. Não é apenas mobília cara disposta por um decorador." Juliana o encarou. "Você contratou um decorador?" "Minha mãe contratou," ele admitiu. "Depois que ela morreu, eu nunca troquei nada. É como se eu estivesse vivendo na casa de outra pessoa. Isso deve ser estranho." "É, mas estar aqui..." Ele olhou ao redor novamente. "Me faz querer mudar isso." Eles tomaram café sentados na mesa de jantar de Juliana, que agora servia como estação de trabalho. Marcelo estudou os esboços espalhados, fazendo perguntas sobre suas escolhas e oferecendo insights. "Este elemento aqui," ele disse, apontando para um detalhe, "lembra a logo original da empresa do meu avô." "Lembra mesmo?" Juliana se animou. "Eu estava tentando criar uma conexão visual com a história da empresa." "Você conseguiu." "Na verdade," ele hesitou. "O quê?" "Meu pai teria adorado isso. Ele sempre disse que a empresa havia perdido um pouco de sua alma quando mudamos para o design mais corporativo." Juliana sentiu um aperto no peito. "Eu gostaria de ter conhecido ele." "Ele teria adorado você também," Marcelo disse. "Ele sempre dizia que as melhores pessoas eram aquelas que não tinham medo de falar a verdade, mesmo quando a verdade machuca, especialmente quando a verdade machuca." Eles trabalharam juntos pela manhã, e Juliana se surpreendeu com a facilidade com que colaboravam. Marcelo tinha um olho aguçado para detalhes e uma compreensão profunda da cultura de sua empresa que ajudou Juliana a refinar ainda mais o design. "Pronto," ela disse finalmente, colocando o lápis de lado. "Acho que terminamos." Marcelo olhou para a versão final do logo, elegante, sofisticado, mas com toques sutis que contavam a história da empresa. "É perfeito," ele disse suavemente. "Absolutamente perfeito. Você tem certeza? Porque posso fazer ajustes se..." "Juliana." Ele se virou para ela, seus olhos sérios. "É perfeito, e você é incrível." Havia algo na forma como ele disse isso que fez o ar entre eles mudar. De repente, Juliana estava muito consciente de quão próximos estavam sentados, de como os olhos de Marcelo pareciam procurar os seus. "Marcelo," ela disse suavemente. "Sim, eu..." Ela parou, não sabendo exatamente o que queria dizer. Lentamente, como se estivesse dando a ela tempo para se afastar, Marcelo se inclinou em sua direção. Juliana sentiu seu coração acelerar, mas não se moveu. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi gentil,
questionador. Juliana sentiu algo se derreter dentro dela e ela retribuiu o beijo, sua mão encontrando o rosto dele. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau, Juliana murmurou. Uau, Marcelo concordou. Isso complica as coisas, ela disse, embora não fizesse nenhum movimento para se afastar. Só se deixarmos, ele respondeu, ecoando suas palavras da noite no restaurante. E se não deixarmos? Então talvez possamos descobrir o que isso se torna. Juliana o encarou vendo algo em seus olhos que a fez querer ser corajosa. Tudo bem, ela disse. Vamos descobrir. 2 semanas depois do beijo, Juliana estava descobrindo que não deixar complicar era mais fácil falar do que fazer. O projeto do logo havia sido aprovado unanimemente pelo conselho da empresa e ela agora estava trabalhando na implementação completa da nova identidade visual. Era o maior projeto de sua carreira e deveria estar completamente focada nele. Em vez disso, ela estava pensando em Marcelo constantemente, não que pudesse culpar apenas a si mesma. Ele havia se tornado uma presença constante em sua vida, aparecendo com café no meio da manhã, mandando mensagens engraçadas durante o dia e a convidando para jantares que sempre se estendiam muito além do tempo planejado. Ontem, ele havia aparecido em seu apartamento com tinta e pincéis. O que é isso? Ela havia perguntado, olhando para as sacolas. Você disse que queria repintar a parede da sala. Pensei que poderia ajudar. Marcelo, você é um CEO. Você não pinta paredes. Como você sabe? Já me viu tentar pintar uma parede? 3 horas depois, ambos estavam cobertos de tinta azul clara. A parede estava meio pintada e eles estavam rindo tanto que os vizinhos haviam batido na porta para reclamar do barulho. Somos péssimos pintores, Juliana havia observado, tentando tirar tinta do cabelo de Marcelo. Fale por você. Ele havia protestado. Eu acho que criamos arte abstrata na parede. Isso são respingos de tinta, Marcelo. Arte abstrata, ele havia insistido, e depois a havia beijado, deixando uma marca azul em sua bochecha. Agora, sentada em um café próximo ao escritório dele, esperando por uma reunião sobre a próxima fase do projeto, Juliana se pegou sorrindo com a lembrança. Você parece feliz. Juliana levantou os olhos para encontrar uma mulher elegante parada ao lado de sua mesa. Ela era alta, loira, com roupas que custavam mais do que Juliana ganhava em um mês. Desculpe, você é Juliana Rocha, não é? A designer que está trabalhando com o Marcelo? Sou sim. E você é? Fernanda Mendes, a mulher disse, estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Sou uma amiga antiga de Marcelo. Alguma coisa no tom dela fez Juliana ficar alerta. Que tipo de amiga? Fernanda sorriu, mas não chegou aos olhos. O tipo íntima. Posso sentar? Antes que Juliana pudesse responder, Fernanda já estava se sentando na cadeira oposta. Você sabe, Fernanda continuou. Marcelo sempre teve essa fase de filantropia. Alguns anos atrás, ele adotou uma família carente. Antes disso, foi um artista em dificuldades. Agora, aparentemente, é uma designer freelancer em apuros. Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Com licença? Oh, querida, Fernanda disse com falsa simpatia. Você não achou que estava acontecendo alguma coisa real entre vocês, achou? Marcelo é adorável, mas ele tem um padrão. Ele encontra alguém que precisa de ajuda, se sente bem sobre si mesmo por um tempo, e depois, bem, ele se cansa. Eu não sei quem você pensa que é, Juliana disse, tentando manter a voz firme, mas... Eu sou alguém que conhece Marcelo há 10 anos, Fernanda a interrompeu. Nós namoramos por 3 anos. Terminamos porque, bem, porque ele nunca consegue manter interesse em ninguém por muito tempo. Juliana sentiu seu coração afundar. Por que você está me contando isso? Porque eu gosto de você, Fernanda disse, soando completamente sincera agora. Você parece genuína e não merece ser ferida quando Marcelo se cansar de brincar de Salvador. Brincar de Salvador? É isso que ele faz. Encontra alguém vulnerável, alguém que precisa de ajuda e se convence de que está apaixonado. Mas não é amor, querida. É complexo de Salvador. Juliana se levantou abruptamente. Eu preciso ir. Juliana, Fernanda chamou enquanto ela recolhia suas coisas. Só que se proteja, está bem? Marcelo é um bom homem, mas ele vai partir seu coração sem nem perceber. Juliana saiu do café em um estado de confusão e dor. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente enquanto caminhava para o escritório de Marcelo. Seria verdade? Seria ela apenas outro projeto de caridade para ele? Pensando sobre isso, as evidências eram perturbadoras. Ele havia mantido a reunião mesmo depois que ela o havia insultado.
Ele havia lhe dado o maior projeto de sua carreira. Ele estava sempre aparecendo com comida, ajudando com coisas em seu apartamento, resolvendo problemas que ela nem sabia que tinha. E a forma como ele havia reagido quando ela mencionou parcelar o tablet, não com desdém, mas com pena? Não, ela murmurou para si mesma enquanto entrava no elevador. Ele não é assim, mas a dúvida havia se instalado, crescendo a cada andar que passava. Quando chegou ao escritório de Marcelo, sua assistente a recebeu com um sorriso caloroso. Oi, Juliana. Ele está esperando você. Pode entrar. Juliana bateu na porta e entrou. Marcelo estava ao telefone, mas acenou para ela e gesticulou para que se sentasse. Ela aproveitou o momento para observá-lo. Realmente observá-lo. Ele estava vestindo um terno que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Seu relógio era de uma marca que ela só conhecia de revistas. Até sua caneta parecia cara. Como ela havia se convencido de que eles eram compatíveis, eles viviam em mundos completamente diferentes. Desculpe, Marcelo disse, desligando o telefone. Onde estávamos ontem? Ah, sim, você ia me mostrar os layouts para as novas embalagens. Na verdade, Juliana disse, sua voz saindo mais fria do que pretendia. Eu queria conversar sobre outra coisa. Marcelo notou imediatamente a mudança em seu tom. Está tudo bem? Você parece diferente. Marcelo, por que você me contratou? A verdade desta vez. Ele franziu a testa. Eu já te disse, porque você é talentosa e... Não, ela o interrompeu. A verdade real, não a versão politicamente correta. Marcelo se recostou na cadeira, estudando-a. O que aconteceu? Apenas responda à pergunta. Ele ficou quieto por um longo momento. Você conversou com alguém? Não era uma pergunta. Conversou com quem? Ela pressionou. Fernanda. O fato de ele ter adivinhado imediatamente confirmou os piores medos de Juliana. Então você sabe por que estou perguntando. Juliana, o que quer que ela tenha dito, era verdade? Juliana se inclinou para a frente. Eu sou apenas seu projeto de caridade mais recente? Marcelo pareceu genuinamente chocado. Você realmente acredita nisso? Eu não sei no que acreditar. Em 3 semanas você mudou completamente minha vida. Me deu o maior projeto da minha carreira. Me levou para lugares incríveis. Me fez sentir como se eu fosse... Ela parou, respirando fundo. Me fez sentir especial. E agora não consigo parar de pensar se foi tudo porque você sentiu pena de mim. Pena? Marcelo se levantou passando a mão pelo cabelo. Juliana, você acha que eu passaria 3 semanas fingindo sentimentos por pena? Eu não sei. Eu não conheço homens como você. Eu não sei como vocês pensam. Homens como eu, ricos, poderosos, homens que podem ter qualquer coisa que quiserem. As palavras saíram em uma explosão. Por que você escolheria alguém como eu quando poderia ter alguém como Fernanda? Marcelo ficou muito quieto. Quando falou, sua voz estava baixa, controlada. Porque Fernanda nunca me desafiou. Em 3 anos de relacionamento, ela nunca discordou de mim, nunca questionou minhas decisões, nunca me fez querer ser uma pessoa melhor. E eu faço? Desde o primeiro minuto. Ele se aproximou dela. Juliana, você me vê. Não minha conta bancária, não meu status. Você vê quem eu sou por dentro. Como você pode ter certeza? Talvez eu seja como todas as outras, apenas melhor em esconder. Marcelo parou bem na frente dela. Por que você está me questionando agora? Porque você preferiria ir embora do que ficar com alguém que não te quer pelos motivos certos. Juliana o encarou, querendo acreditar, mas ainda sentindo as dúvidas roendo sua confiança. As outras mulheres... Ela disse suavemente. Fernanda disse que você tem um padrão, que ajuda pessoas vulneráveis e depois se cansa delas. Marcelo fechou os olhos por um momento. Ela não está completamente errada. O coração de Juliana despencou. Mas, ele continuou rapidamente, não é assim com você. Como você sabe? Porque com as outras eu me sentia bem sobre mim mesmo quando as ajudava. Me sentia nobre, generoso. Ele a encarou diretamente. Com você eu me sinto vivo. Você não me faz sentir como um herói, Juliana. Você me faz sentir como um homem. Eu não entendo a diferença. A diferença é que eu não quero te salvar. Eu quero estar com você, como parceiros, como iguais. Mas nós não somos iguais. Juliana protestou. Você tem milhões. Eu mal pago o aluguel. Você cresceu com privilégios. Eu cresci preocupada se haveria comida na mesa. E isso importa para você? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? O dinheiro. O status. Se eu fosse apenas um cara normal, com um trabalho normal, você ainda estaria aqui questionando meus motivos? Juliana pensou sobre isso. Não, ela admitiu. Eu provavelmente confiaria mais facilmente. Então, o problema não é que você acha que eu sinto pena de você, Marcelo disse suavemente. O problema é que você acha que não merece ser escolhida por quem você é. As palavras atingiram Juliana como um soco. Ela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Talvez.
ela sussurrou. Marcelo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Juliana, eu vou te contar algo que nunca contei para ninguém. Ela o encarou através das lágrimas. Quando meus pais morreram, eu entrei em uma depressão profunda. Não conseguia sair da cama, não conseguia trabalhar. Giuseppe estava tão preocupado que começou a aparecer em minha casa com comida. Marcelo, eu comecei a ajudar outras pessoas porque me fazia sentir útil novamente. Me dava um propósito, mas você está certa. Não era sobre elas. Era sobre mim. Juliana sentiu seu coração se partir um pouco para ele. Mas com você, ele continuou. Pela primeira vez, não é sobre como eu me sinto. É sobre como nós nos sentimos juntos. Como assim? Quando estou com você, não penso sobre ser útil ou nobre. Eu rio, eu me divirto. Eu esqueço completamente sobre trabalho, sobre responsabilidades, sobre todo o peso de ser quem eu sou. Ele apertou suas mãos. Você me faz sentir leve, Juliana. Quando foi a última vez que alguém te disse isso? Ela não conseguiu responder através das lágrimas. Fernanda está errada sobre uma coisa, ele disse. Eu não vou me cansar de você. Eu me cansei das outras porque elas pararam de me surpreender. Mas você, toda vez que acho que te entendo, você me mostra outro lado, como sua arte, como a forma que você cuida das suas plantas, como você sempre lembra do nome do barista. Isso são coisas pequenas, Juliana murmurou. São as coisas pequenas que me apaixonaram por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Juliana prendeu a respiração. Você disse apaixonaram, ela observou. Marcelo sorriu nervosamente. Disse. Você quis dizer? Cada palavra. Juliana o encarou por um longo momento, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a forma como ele estava segurando suas mãos como se ela fosse preciosa. Eu também, ela sussurrou. Estou apaixonada por você também. O sorriso que iluminou o rosto de Marcelo foi transformador. Ele se levantou e a puxou para si, beijando-a como se fosse a primeira e última vez. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Então, Marcelo disse, ainda acha que isso é caridade? Não, Juliana riu, mas ainda acho que somos uma combinação improvável. As melhores sempre são. Um mês depois da conversa no escritório, Juliana estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, histórias de contos de fadas pudessem acontecer na vida real. O projeto da nova identidade visual havia sido um sucesso absoluto, gerando interesse da mídia e novos clientes para a Almeida Enterprises. Mais importante, ela e Marcelo haviam encontrado um ritmo que funcionava. Eles passavam as manhãs trabalhando, ela em seu apartamento, ele no escritório. As tardes eram frequentemente passadas juntos, seja refinando projetos ou simplesmente conversando. E as noites eram mágicas. Marcelo havia se mostrado surpreendentemente adaptável à vida simples de Juliana. Ele havia aprendido a cozinhar pratos básicos em sua cozinha minúscula, havia ajudado a terminar de pintar a parede da sala com resultados ligeiramente melhores, e havia até mesmo passado uma noite assistindo séries antigas em seu sofá puído, comendo pipoca e reclamando sobre o ar-condicionado barulhento. Você sabe que posso comprar um novo para você, ele havia oferecido pela 10ª vez. E você sabe que eu já disse não, ela havia respondido. Quando eu tiver dinheiro suficiente, eu compro um novo. Mas por que esperar quando... Marcelo, ela havia o interrompido. Aceitar presentes caros de você faria eu me sentir exatamente como Fernanda disse, como um projeto de caridade. Ele havia entendido, mas Juliana podia ver que era difícil para ele. Estava acostumado a resolver problemas com dinheiro e ter que encontrar outras formas de expressar cuidado estava sendo um aprendizado. Agora, enquanto se preparava para conhecer Giuseppe, oficialmente desta vez como namorada de Marcelo, Juliana se permitiu sentir otimista sobre o futuro. Ela havia escolhido um vestido simples, mas elegante, e estava colocando um batom quando seu telefone tocou. Oi, ela atendeu sorrindo automaticamente ao ver o nome de Marcelo na tela. Oi, linda, você está pronta? Quase. Por que você parece nervoso? Houve uma pausa. Eu não pareço nervoso. Marcelo, eu já te conheço bem o suficiente para saber quando você está nervoso. O que está acontecendo? Nada. É apenas... Giuseppe está muito empolgado para te conhecer oficialmente. Ele vem fazendo comentários sobre quando vamos nos casar desde que eu mencionei que tínhamos algo sério. Juliana quase derrubou o batom. Casar? Não. Quer dizer,
Não agora. Não que eu não queira, eventualmente, mas... Merda, eu estou piorando isso, não estou? Apesar dos nervos, Juliana riu. Sim, você está. Mas é adorável. Adorável? Você nervoso sobre me apresentar para sua figura paterna substituta. É doce. Giuseppe não é... Marcelo, você come lá pelo menos uma vez por semana há 20 anos. Ele te abraça como um filho. Ele é totalmente sua figura paterna substituta. Outro silêncio. Você está certa. E isso torna isso mais assustador. Por que assustador? Porque a opinião dele importa para mim. E se ele não gostar de você, então você vai me dispensar? Não, Deus não. Eu quero que as pessoas importantes da minha vida gostem umas das outras. O coração de Juliana se aqueceu. Eu sou importante da sua vida? Juliana, você é a pessoa mais importante da minha vida. As palavras a atingiram com força total. Não eram declarações dramáticas ou elaboradas. Eram simples, diretas e absolutamente sinceras. Você também é a pessoa mais importante da minha, ela disse suavemente. Então vamos fazer Giuseppe nos amar como um casal, está bem? Combinado. A trattoria estava mais movimentada do que normal quando chegaram, mas Giuseppe imediatamente os guiou para a mesa especial perto da janela. Finalmente, ele exclamou, beijando ambas as bochechas de Juliana. A famosa Juliana. Marcelo não para de falar de você. Ele não para de falar de você também, Juliana respondeu sorrindo. Obrigada por cuidar dele todos esses anos. Giuseppe pareceu tocado. Este ragazzo aqui é como um filho para mim. Depois que perdeu os pais, bom, nós cuidamos um do outro. Durante o jantar, Juliana entendeu completamente por que Marcelo considerava Giuseppe família. O homem mais velho contou histórias embaraçosas sobre a infância de Marcelo, mostrou fotos antigas e tratou Juliana como se ela já fosse parte da família. Você conhece a história de como Marcelo salvou meu restaurante? Giuseppe perguntou enquanto servia mais vinho. Giuseppe, Marcelo protestou, você não precisa... Claro que preciso. Minha Juliana deve saber que tipo de homem ela tem. Juliana se inclinou para a frente interessada. Que história? 3 anos atrás eu estava quase falindo. A pandemia, você sabe, foi muito difícil para restaurantes pequenos. Eu ia ter que fechar. Marcelo estava claramente desconfortável, mas Giuseppe continuou. Este menino aqui apareceu um dia com papéis. Havia comprado todas as minhas dívidas e as perdoado. Todas elas. Juliana olhou para Marcelo, que estava estudando intensamente seu prato. Não só isso, Giuseppe continuou, mas ele também organizou um investimento silencioso que me permitiu renovar a cozinha e contratar mais pessoal. Investimento silencioso? Juliana perguntou. Ele fez parecer que era de um fundo de investimento, mas eu descobri a verdade. Foi tudo ele. Juliana sentiu uma mistura de emoções. Orgulho, admiração e algo que poderia ser descrito como intimidação. Giuseppe, Marcelo disse firmemente. Chega. Por que chega? Você devia ter orgulho. Você salvou não apenas meu restaurante, mas 3 empregos também. Depois que Giuseppe se afastou para atender outros clientes, Juliana ficou quieta. Você está brava, Marcelo observou. Não estou brava. Estou processando. Processando o quê? Você fez uma coisa incrível por Giuseppe. Uma coisa generosa e bondosa. Mas agora estou pensando em quantas outras pessoas você ajudou sem me contar. Marcelo suspirou. Algumas. Quantas, Marcelo? Juliana, quantas? Ele a encarou por um longo momento. Você realmente quer saber? Sim. Nos últimos 5 anos, 17 pessoas ou famílias. Juliana sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. 17? Alguns foram casos únicos, contas médicas, dívidas estudantis. Outros foram mais envolvidos, como eu, não como você. Marcelo, você me deu o maior projeto da minha carreira. Como isso é diferente de salvar o restaurante do Giuseppe? Porque eu não te ofereci o projeto por caridade, ele disse, sua voz se elevando ligeiramente. Eu te ofereci porque seu trabalho é extraordinário, mas você me escolheu entre centenas de outros designers. Por quê? Porque você me intrigou. Porque você foi a primeira pessoa em anos que me viu como um ser humano falível em vez de um salvador. Juliana olhou ao redor, percebendo que alguns outros clientes estavam olhando. Ela baixou a voz. Eu não sei mais em que acreditar. Acredite nisto, Marcelo disse, se inclinando sobre a mesa. Eu te amo. Não porque você precisa de ajuda, não porque me faz sentir bem sobre mim mesmo. Eu te amo porque você é engraçada, talentosa, linda e a única pessoa que já me fez querer ser melhor para ela, não para mim. Como eu posso ter certeza?
Porque, ele disse tirando algo do bolso, estava planejando fazer isto no final da sobremesa, mas acho que agora é o momento certo. Juliana olhou para baixo e viu uma pequena caixa de veludo azul em suas mãos. Marcelo, ela sussurrou, o que você está fazendo? Algo que nunca fiz por nenhuma das outras 17 pessoas, ele disse, se levantando e se ajoelhando ao lado da mesa. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Juliana Rocha, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas deslumbrante. Você quer se casar comigo? Por um momento, Juliana não conseguiu respirar. Ela olhou para o anel, depois para o rosto de Marcelo, depois para Giuseppe, que estava parado perto da cozinha com lágrimas nos olhos. Marcelo, ela disse, sua voz tremendo, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Mesmo sabendo que eu vou questionar suas motivações pelo resto da nossa vida? Ele sorriu, especialmente sabendo disso. E mesmo sabendo que eu provavelmente nunca vou me sentir completamente confortável com seu dinheiro. Vamos descobrir isso juntos. E mesmo sabendo que eu ainda derrubo coisas quando estou nervosa, eu vou comprar camisas extras. Apesar das lágrimas, Juliana riu. Você é louco. Por você, completamente. Ela olhou ao redor do restaurante, vendo todos os rostos esperançosos, Giuseppe gesticulando para ela dizer sim, Marcelo ajoelhado com o coração nas mãos. Sim, ela disse quase sussurrando. Sim, sim! Ela gritou se levantando e se jogando em seus braços. O restaurante explodiu em aplausos. Giuseppe começou a chorar abertamente. Marcelo girou Juliana no ar antes de colocá-la no chão e colocar o anel em seu dedo. Perfeito, ele murmurou beijando sua mão. Marcelo, ela disse quando o barulho diminuiu e eles se sentaram novamente. Posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa. O anel... Você não comprou porque sentia pena de mim, comprou? Ele riu, uma risada rica e genuína que fez seu coração pular. Não, amor. Eu comprei porque não posso imaginar minha vida sem você nela. Boa resposta, ela disse, e o beijou enquanto Giuseppe trazia champanhe e o restaurante inteiro brindava ao seu futuro. 6 meses depois, Juliana estava parada em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto. Não, seu e de Marcelo quarto agora, ajustando seu vestido de noiva pela última vez. Era um vestido simples, elegante, que ela havia escolhido especificamente porque não custava mais do que sua renda anual. Algumas batalhas vale a pena lutar, ela havia dito a Marcelo quando ele ofereceu comprar qualquer vestido que ela quisesse. E outras vale a pena perder, ele havia respondido beijando sua testa. Desde que você se case comigo no final, você pode usar um saco de batata se quiser. Agora, olhando para seu reflexo, ela teve que admitir que se sentia linda. Mais importante, se sentia como ela mesma. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? A voz de Marcelo veio do corredor. Você não pode me ver antes da cerimônia, ela protestou. Eu não vou olhar, prometo. Só quero te dar uma coisa. Juliana abriu a porta uma fresta, escondendo-se atrás dela. Marcelo estava parado no corredor com os olhos fechados, segurando uma pequena caixa. O que é isso? Algo emprestado, ele disse, estendendo a caixa sem abrir os olhos. Era da minha mãe. Juliana pegou a caixa e a abriu, revelando um colar delicado com um pingente em forma de coração. Marcelo, ela sussurrou, eu não posso usar isso. Por que não? E se eu quebrar? Se eu perder? Então eu vou comprar outro. Você não pode comprar outro. É da sua mãe. Juliana, ele disse suavemente, ainda com os olhos fechados. Minha mãe teria querido que você usasse. Ela teria te amado. Como você sabe? Porque você teria a feito rir. E você teria questionado as decisões dela também. Juliana sorriu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Está bem, mas se alguma coisa acontecer com ele, nada vai acontecer. E mesmo se acontecesse, seria apenas uma coisa. Você é insubstituível. 20 minutos depois, Juliana estava caminhando pelo corredor da pequena igreja que haviam escolhido. Não era um local grandioso, apenas uma igreja simples onde Giuseppe frequentava, com vitrais coloridos e bancos de madeira gastados pelo tempo. Quando as portas se abriram e ela viu Marcelo esperando no altar, vestindo um terno simples, sem gravata como ela havia pedido, ela teve que se segurar para não correr até ele. Ele estava sorrindo. Não o sorriso polido de empresário que ela havia visto naquela manhã fatídica no café, mas o sorriso genuíno, transformador que ela havia aprendido a amar. A cerimônia foi pequena e perfeita. Giuseppe chorou abertamente na primeira fileira. A nova assistente de Marcelo serviu como madrinha, já que Juliana não tinha família próxima. O padre falou sobre o amor sendo construído não em grandes gestos, mas em pequenos atos diários de bondade e compreensão. Quando chegou a hora dos votos, Marcelo foi primeiro. Juliana,
Ele começou, sua voz ligeiramente trêmula. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre salvar alguém ou ser salvo. É sobre crescer juntos, se desafiar mutuamente e escolher todos os dias estar presente na vida um do outro. Ele respirou fundo. Você me vê, não minha conta bancária, não meu status, não o que posso fazer por você, mas quem eu sou no meu coração. E por algum milagre, você escolheu me amar mesmo assim. Juliana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu prometo passar o resto da minha vida sendo digno dessa escolha. Eu prometo te apoiar em seus sonhos, respeitar sua independência e nunca tentar te salvar de alguma coisa a menos que você peça. E eu prometo sempre manter camisas extras no escritório, porque conheço você e acidentes acontecem. A igreja riu suavemente. Quando foi a vez de Juliana, ela olhou para o homem que havia mudado sua vida de formas que ela nunca imaginara possíveis. Marcelo, ela começou. Quando te conheci, achei que você era arrogante, presunçoso e definitivamente desumano. Mais risadas. Eu estava completamente errada. Você é gentil, generoso e incrivelmente humano, talvez humano demais para seu próprio bem às vezes. Ela olhou para as mãos entrelaçadas. Você me ensinou que posso ser forte e ainda aceitar ajuda, que posso ser independente e ainda fazer parte de algo maior, que mereço ser amada não pelo que preciso, mas por quem sou. Sua voz se fortaleceu. Eu prometo nunca parar de te desafiar, porque você é melhor quando está sendo questionado. Eu prometo construir minha própria vida ao lado da sua, não dentro dela. E eu prometo tentar não derramar mais café em você, mas não posso garantir nada. Eu aceito os riscos, Marcelo disse, fazendo todos rirem novamente. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Marcelo a beijou, Juliana sentiu como se estivesse voando. Era o beijo de duas pessoas que se conheciam completamente, defeitos e tudo, e escolhiam se amar assim mesmo. A recepção foi na trattoria de Giuseppe, naturalmente. Ele havia fechado o restaurante para outros clientes e transformado o espaço em uma celebração íntima e calorosa. Havia luzes de fada nas paredes, flores simples em cada mesa e o cheiro familiar de alho e manjericão no ar. Durante o jantar, Giuseppe se levantou para fazer um brinde. Quando Marcelo era pequeno, ele começou, ele costumava vir aqui depois da escola, sempre sozinho, sempre muito sério para uma criança. Eu perguntava a ele, Marcelo, por que você não brinca com outras crianças? E ele me dizia, Giuseppe, eu não sei como fazer elas gostarem de mim. Marcelo corou, mas estava sorrindo. Por anos, eu vi este menino se tornar um homem bem-sucedido, mas ainda solitário. Ele ajudava todo mundo, cuidava de todo mundo, mas não deixava ninguém cuidar dele. Giuseppe olhou para Juliana. Então apareceu esta ragazza aqui, que derramou café nele e o colocou no lugar dele no primeiro dia que se conheceram. A mesa inteira riu. E pela primeira vez em 30 anos, eu vi Marcelo relaxar. Eu vi ele rir sem pensar. Eu vi ele ser amado por quem ele é, não pelo que ele pode fazer. Ele levantou seu copo. Alora para Marcelo e Juliana, que vocês continuem derramando coisas um no outro pelos próximos 60 anos. Saúde! Todos gritaram. Mais tarde, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, na pequena área que Giuseppe havia improvisado, Juliana olhou ao redor da sala. Era pequena, simples, perfeita, exatamente como ela sempre sonhara que seria. Algum arrependimento? Marcelo perguntou, girando-a suavemente. Sobre me casar com você? Nenhum. Sobre não ter uma festa maior, mais luxuosa? Juliana olhou ao redor novamente, para Giuseppe limpando lágrimas de orgulho, para os poucos amigos próximos que haviam reunido, para a simplicidade genuína de tudo. Esta é perfeita, ela disse. É nós. É nós, ele concordou, puxando-a mais perto. Marcelo, sim? Eu te amo. Não porque você é rico, não porque você me salvou, não por nenhuma razão complicada, apenas porque você é você. Mesmo sabendo que eu vou querer comprar coisas para você pelo resto da nossa vida, especialmente sabendo disso, alguém tem que te manter humilde. Ele riu, girando-a mais uma vez. E eu te amo porque você não quer ser salva, porque você é corajosa, talentosa e forte o suficiente para me colocar no meu lugar quando eu precisar. Isso vai ser frequente. Estou contando com isso. Enquanto continuavam dançando, Juliana pensou sobre a jornada que os havia trazido ali. De um encontro catastrófico em um café para uma vida construída sobre amor verdadeiro e respeito mútuo. Não havia sido fácil. Eles ainda discutiam sobre dinheiro, ainda navegavam pelas diferenças em suas origens, ainda trabalhavam para equilibrar independência com parceria. Mas era real, era honesto, era deles. Sabe de uma coisa? Ela disse, pousando a cabeça no ombro dele. O quê?
Eu estou feliz que tropecei naquele dia. Tecnicamente, você não tropeçou. Você cambaleou magnificamente. Seja qual for o termo técnico, estou feliz que aconteceu. Eu também. Ele murmurou contra seu cabelo. Melhor acidente da minha vida. Juliana estava sentada em sua nova mesa de desenho, uma presente de casamento de Marcelo que ela havia finalmente aceitado após 6 meses de negociação, trabalhando em seu mais recente projeto. Sua empresa de design, que havia crescido consideravelmente após o sucesso com a Almeida Enterprises, agora ocupava um pequeno estúdio no centro da cidade. A porta se abriu e Marcelo entrou, carregando 2 xícaras de café e um sorriso culpado. Deixe-me adivinhar, Juliana disse sem levantar os olhos do desenho. Você fez alguma coisa que vai me deixar simultaneamente irritada e tocada. Como você sabe? Porque eu te conheço. O que você fez desta vez? Marcelo colocou o café na mesa dela e se sentou na cadeira ao lado. Lembra da Maria, a jovem artista que conhecemos na exposição no mês passado? A que estava vendendo suas pinturas na rua porque não conseguia pagar um espaço em uma galeria? Essa mesma. Juliana finalmente olhou para ele. Marcelo, eu apenas conversei com o dono da galeria na Rua Augusta. Mencionei o trabalho dela. Sugeri que ele desse uma olhada. E talvez eu tenha oferecido patrocinar sua primeira exposição individual. Juliana colocou o lápis de lado. Você prometeu que discutiria essas coisas comigo primeiro. Eu sei. Mas quando eu vi o trabalho dela, tudo o que pude pensar foi em como você se sentia antes de conseguir sua grande chance. E eu não consegui simplesmente ignorar. Juliana suspirou, mas estava sorrindo. Você é impossível. Mas você me ama mesmo assim. Infelizmente sim. Ela se levantou e foi até ele. Mas desta vez, eu quero estar envolvida. Se vamos ajudar pessoas, fazemos juntos. Juntos. Como parceiros. Como sempre deveria ter sido. Marcelo sorriu puxando-a para seu colo. Sabe que isso significa que você vai ter que conhecer todas as 17 pessoas que ajudei antes. Todas elas. Giuseppe insiste em fazer um jantar de família. Ele considera todos eles nossos filhos adotivos. Juliana riu. Vai ser interessante. Vai ser caótico. Vai ser perfeito. Ela corrigiu, beijando-o suavemente. E foi. Porque às vezes as melhores histórias começam com um desastre completo. Café derramado, orgulho ferido e 2 pessoas que não tinham ideia de que acabavam de encontrar sua alma gêmea. Às vezes, tudo o que você precisa é tropeçar no amor, literalmente. E às vezes, apenas às vezes, derramar café na pessoa certa pode mudar sua vida para sempre. O amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que torna suas imperfeições perfeitas. Marcelo e Juliana Almeida.